Esse vídeo é para mostrar como que retira o humus da composteira doméstica. Cada caixa deve ser preenchida num intervalo de 1 mês. Esse é o tempo mínimo adequado. Por quê? Enquanto está se enchendo uma caixa, a outra, que foi cheia no mês anterior, ela tem pelo menos um tempo de 30 dias para as minhocas transformarem o alimento em adubo. Então, como é que funciona esse momento? Na hora que enche a caixa, é o momento de trocá-la com a caixa que está no meio. Então, essa é a caixa que acabou de ser preenchida. Essa é a caixa que estava aqui durante 1 mês, que foi transformada em adubo. Esse momento da troca das caixas é o momento ideal para tirar o chorume que está dentro dessa caixa coletora e lavar ela. Passa na torneira ou no tanque, passa a água, e essa própria água você pode ir lá e regar as plantas, porque aí você mantém essa caixa limpa. Então, imaginemos que eu acabei de limpar a caixa. Então pega a caixa que estava em cima, com um alimento novo, coloca ela no meio, e a que estava no meio, que foi transformada em adubo, coloca em cima. Então, ao subir a caixa com o adubo, ela está cheia, de adubo, de humus. Então esse é o momento de retirar o humus para usar como adubo nas plantas e abrir espaço para continuar jogando diariamente os resíduos orgânicos. Então, a primeira sugestão que a gente dá é: você pode pegar a caixa, levar ela para o sol e ir raspando aos poucos o adubo que está por cima. Isso, por ela estar no sol ou num lugar de claridade, faz com que as minhocas vão mergulhando, porque elas são fotofóbicas. Então você pega o humus que acabou de raspar, coloca uma das extremidades da tampa e, com uma certa paciência, você vai puxando o humus, e na medida que for encontrando minhocas, a gente separa. Principalmente no início, quando você acabou de comprar a composteira, que tem uma quantidade ainda inicial de minhocas. Depois de alguns meses, elas vão se multiplicar e não há tanta necessidade de tirar as minhocas para devolver. Então, por que a gente faz isso? Para você poder, depois que separou o humus, devolver as minhocas para o sistema. Então, normalmente pega um outro recipiente que você vai colocando as minhocas durante esse processo. Passou tudo, tirou as minhocas, você pega um saco, ou uma lata, uma caixa, onde você vai colocar o adubo. Então, esse aqui é o humus prontinho para usar. Então, ao fazer, nesse tempo, as minhocas já mergulharam mais um pouco. Porque como elas não gostam da luz, à medida que a gente vai raspando, elas vão mergulhando. Então, raspa mais um pouquinho. Tira a camada de cima e repete o mesmo processo. Vai puxando o adubo para um dos cantos e vai encontrando as minhocas que ficaram nessa camada. Pegou as minhocas, separa elas para devolver e separa o adubo. E assim por diante, até chegar no momento em que vai ter muita concentração de minhocas. Elas vão estar descendo, E também vai chegar no momento que é aquela camada de terra que se deve se manter sempre, que foi a camada que foi, quando você comprou, adquiriu a composteira, que foi de composto, no fundo, que a gente chama de cama das minhocas, ou casinha das minhocas. Enfim, é uma camada de aproximadamente 7 centímetros, ou 3 dedos, que ela sempre deve ficar no fundo. Se ela estiver muito compactada, com a mesma pazinha, uma madeirinha, vale para dar uma mexidinha, só para afofar elas, com cuidado para não machucar as minhocas. E é isso. Tirou, mantém essa camada, e o adubo, o humus de minhoca,
mandioca, assim como o churume, ele é um adubo muito concentrado, então é recomendável misturar ele com terra para usar, né? Isso, se você for montar uma terra com vaso, coloca na proporção de uma parte de humus para 5 para 10 partes da outra mistura, de terra, de pouco de areia, algum outro material que você vai usar. Caso as plantas já estejam no vaso, pode botar, né? Coloca só um pouquinho no pé da planta, mesmo, vou botar aqui nessa bananeira, coloca no pé assim, ó, em cima do vaso, e cobre com a serragem, com uma folha. Na horta a mesma coisa, ou você mistura na terra, ou coloca um pouquinho em cada planta, já é suficiente para elas absorverem os nutrientes. Não precisa botar muito adubo para cada planta, porque é um adubo muito rico mesmo. E é isso, esvaziou, devolveu, manteve a tampa fechada, agora ela está pronta para usar novamente.